Capítulo 2. Repetição no casamento. Contratos não escritos e comportamentos complementares. Amor. Todo mundo quer. Todo mundo precisa. Poemas épicos foram escritos sobre ele. Óperas grandiosas e melodias simples foram cantadas em seu nome. Indivíduos já mataram por causa dele. É algo sem o qual ninguém pode viver. Mas o que é exatamente essa coisa chamada amor? Quem pode realmente defini-la? É uma emoção, um simples sentimento de abnegação e compromisso com o bem-estar do outro, tal como uma experiência religiosa? Ou um tipo de loucura? Penso que é possível identificar a veracidade de certas expressões comumente usadas para descrever o amor, loucamente apaixonada, louco por ela, ciúme doentio. Talvez algumas destas frases indiquem o reconhecimento inconsciente do que o amor é um tipo de loucura, um estado incomum da mente, um lapso de juízo ou de bom senso. Certamente, alguém que se apaixona não consegue se distanciar o suficiente, ou menos uma vez, para analisar, perguntar-se o que é o amor. Mas as pessoas sabem nitidamente e com toda a certeza quando estão apaixonadas. No entanto, o que chamamos de amor às vezes não tem nada a ver com amor. Quase sempre ele e, consequentemente, os casamentos é constituído de uma expectativa inconsciente do que o parceiro poderá suprir nossas necessidades não atendidas e até propiciar uma sensação de completude. É o que chamo de contrato não escrito, presente na maior parte dos casamentos. Esta percepção ou motivação raramente é explícita, porque o indivíduo quase nunca tem consciência dela. Ele só está consciente do amor que sente por aquela pessoa. Esse desejo de ter as necessidades atendidas é algo ruim? Claro que não. Em qualquer casamento ou relacionamento, procuramos ter nossas necessidades satisfeitas e atender, quando possível, as necessidades do nosso parceiro. Se as percepções e expectativas são realistas, o casamento se desenvolve e prospera, porque temos clareza no que queremos e de como esperamos atingir o que queremos. Mas não é a esse tipo de relacionamento que eu me refiro. O fracasso em muitos casamentos, evidenciado pelos assustadores índices de divórcio, não é uma necessidade ou desejo consciente. Sem dúvida, o problema está nas expectativas inconscientes de um ou ambos os parceiros, que são irreais e distorcidas. São estes os casamentos que estão condenados a engrossar as estatísticas do divórcio. É realmente possível não perceber as necessidades do outro, de modo que o cônjuge se transforme em apenas mais uma experiência de algo impossível? Será que existe alguém que foi desprezado ou indesejado por sua família de origem e cresceu procurando por aquele amor parental incondicional, esperando encontrá-lo no cônjuge? Infelizmente, tanto é possível como acontece frequentemente. Tal desejo em muitos outros são expressos no ciclo de repetição matrimonial. Há aqueles que crescem em lares desajustados e que buscam um parceiro que lhes oferece a estabilidade que não conseguiram ter na família de origem. Porém, quando o cônjuge revela-se incapaz de oferecer aquilo que desejam, eles se decepcionam. As pessoas procuram desesperadamente aquilo que não tiveram, porque então tudo parece dar errado. Dá errado quando o indivíduo simplesmente perpetua as perdas, repetindo a tragédia do passado. E agora, a parte assustadora e verdadeira, embora quase nunca seja perceptível à primeira vista, a repetição surge na forma de casar-se com a mãe hostil e exigente ou com o pai frio e insensível. Em alguns casos, isto se dá repetidamente. Por que alguém faria isso? Ao iniciar uma terapia de casal, logo na primeira ou na segunda sessão, peço que cada um deles escreva os pais. Geralmente, com o tempo, na verdade, quase sempre, começa a perceber uma nítida semelhança entre o cônjuge e um dos pais. O mais trágico, no entanto, é que o paciente se assemelha exatamente com o que tem ou que teve mais dificuldades. O pai hostil e frio é repetido no marido ou na esposa hostil. A mãe severa, dominadora e implacável é repetido no cônjuge severo e dominadora. Isso é a representação da relação mal resolvida com um dos pais que foi percebido como agressor, aquele que não conseguiu atender às necessidades do filho.
A escolha inconsciente do parecer representa uma tentativa de mudar aquele pai e mãe, de conseguir o amor e o carinho que falhou. O cônjuge, por sua vez, desempenha o papel de castrador. O resultado se apresenta na forma de queixas do tipo: ele não me ouve, não foi isso que eu disse, não foi isso que eu quis dizer. Isto, por sua vez, gera lutas pelo poder, batalhas de vontade, brigas sobre quem está certo e quem está errado. Geralmente, o que vem a seguir é aquela sensação silenciosa, mas bastante incômoda, de estar pisando em ovos para não desequilibrar a balança. O casal está atuando em dueto, dizendo que busca a harmonia, mas no fundo está produzindo dissonâncias. Às vezes, há uma vaga consciência do que está acontecendo, pensamentos confusos do que o cônjuge está se comportando como pai e mãe frustrador, mas tais pensamentos geralmente são repelidos, porque fracassamos no relacionamento da dinâmica da interação com o cônjuge e porque não queremos nos lembrar inteiramente do impacto prejudicial que aquele pai ou mãe teve sobre nós. Tendemos a repetir muitas vezes a relação. Temos a expectativa de que, de próxima vez, seremos bem-sucedidos naquilo que queremos. Vivemos com a esperança de que encontraremos no casamento a satisfação que não encontramos até agora. Se percebemos que o cônjuge atual ou potencial não consegue atender às nossas expectativas, fantasiamos que conseguiremos torná-lo mais receptivo, mais generoso, forte, delicado e menos hostil. Porquê? Porque continuamos presos a fantasias infantis de que conseguiremos agradar e mudar nossos pais, que seremos capazes de fazer com que os pais nos amem de maneira que precisamos ser amados. Em muitos casos, este tipo de pensamento e desejo não funcionou com nossos pais e é quase certo que também não funciona no casamento. Os casamentos são realizados inconscientemente e isso nunca esteve tão evidente para mim quanto na ocasião em que atendi Julian e Michael. Quando Julian chegou sozinho ao meu consultório em uma tarde de primavera, estendeu uma mão com unhas bem feitas para me cumprimentar e sentou-se na cadeira em frente à minha, com uma aparência muito radiante, vestida elegantemente e muitíssimo atraente. A voz era bem modulada e ela não tinha problemas em expressar suas preocupações. A questão que ela me trouxe foi que o filho de 12 anos estava tendo dificuldade na escola. Os testes revelaram que ele tinha um QI alto, mas não estava tendo um bom desempenho. Gillian estava consciente de que as tensões no seu casamento podiam ter algo a ver com o desempenho escolar do filho. Levou apenas uma sessão para Gillian passar da questão do filho, que essencialmente revelou-se um assunto de menor importância, para as dificuldades no seu casamento. Ela estava casada com Michael há 16 anos e estava farta daquele relacionamento. Ele é bom, brilhante, honesto e atraente, disse ela ao falar pela primeira vez, mas é muito lerdo, devagar. É preciso uma fogueira abaixo dele para que se mexa. Ele está no mesmo emprego há anos, ganha pouco, mal dá para as nossas necessidades e não há futuro ali para ele. Ele sabe disso também. Mas isto o incomoda? Não. Mas incomoda você, comentei. Sim, pode acreditar. Sou gerente de escritório, mas estou sempre de olhos abertos, procurando um emprego melhor, sempre fazendo contatos. Quero progredir na vida, quero ganhar mais dinheiro e ter um emprego mais confiável que seja valorizado. Quero efetivar mudanças. Michael é ético e é honesto, ele é capaz, muito capaz, mas não tem nenhuma iniciativa, nenhuma. Até o fato de eu ficar angustiado não parece incomodá-lo nem um pouco. Ele diz que está tudo bem, que tudo vai ficar bem, mas como é que ele pode dizer isso se as coisas não estão bem? Ele fica com raiva quando você toca nesse assunto? Perguntei. Raiva? Ele não consegue nem ficar com raiva. Eu gostaria até que ele ficasse. É um cara inteligente também, uma pessoa que estudou muito. E isso é estranho. Ele tem muitos amigos, as pessoas gostam dele, mas ele está-me deixando louca. Vive adiante as coisas, tudo. Não troca nem uma lâmpada no dia que eu peço. Pode levar meses para fazer algo tão trivial. E como ele se sente em relação ao filho e às suas notas na escola? Ela fez uma careta e levantou os ombros. Para ele está tudo bem, não manifesta nenhuma emoção intensa por nada.
Achei que este poderia ser um bom momento para perguntar-lhe sobre o seu relacionamento sexual. Em muitos casamentos, a vida sexual é um bom termómetro do relacionamento e geralmente indica o que está acontecendo entre os parceiros. Sexo? Replicou ela. Ele raramente me procura para sexo. Quando tentamos, ele falha. Já falei várias vezes para ir ao médico e, como sempre, ele concorda. Mas ele faz alguma coisa? Não. É como se não se importasse. Nem mesmo com isso. Que tipo de homem é esse? E se a iniciativa for minha, então é pior ainda. Aí é que ele não funciona. Foi sempre assim? Perguntei. Não. Ela ficou um pouco pensativa. Não, foi ficando pior. Ele é tão passivo em tudo. Honestamente, algumas vezes acho que me casei com a minha mãe. Essa era a abertura que eu estava buscando. A oportunidade de explorar a dinâmica da sua família de origem e como isso funcionava no seu casamento. Era interessante observar os paralelos e também verificar como a dinâmica era reproduzida no processo terapêutico. No início, só de Julian era minha paciente. Neste período surgiram algumas correspondências interessantes. A mãe da Julian era uma mulher dogmática que criticava a filha e favorecia claramente o filho único, irmão da Gillian. A mãe reclamava de quase tudo que ela fazia, rebaixava a filha na família e o que Gillian atribuía corretamente o facto da mãe preferir abertamente o filho. Ela sempre me dizia que eu era desorganizado e que estava na hora de me organizar, disse Gillian. Era ativa na família e na comunidade e parecia se preocupar connosco, mas só se preocupava quando podia cuidar de tudo, inclusive da minha vida. Ela queria saber tudo o que eu pensava e sentia, e então eu lhe fazia confidências, e o que ela fazia a seguir era espalhar tudo para toda a comunidade. Sempre me senti traída, mas como eu era estúpido, na semana seguinte eu voltava a lhe contar tudo. Ela era bastante controladora, e ainda assim, e isso é o mais estranho, era bastante submissa às exigências irracionais do meu pai. Irracionais? Perguntei. Acredite se quiser, ele tinha um temperamento explosivo e se voltar para casa de mau humor era melhor tomar cuidado. Ele atacava violentamente minha mãe e o meu irmão. Ele nunca foi rude comigo, mas eu temia que a qualquer momento isto iria acontecer. Achei esta observação interessante e encorajei Gillian a continuar nesta linha de pensamento. Acabou vindo à tona de modo lento e gradual que Gillian não tinha uma opinião muito boa sobre si mesma. Ela não se achava brilhante ou capaz, mas sabia que era bonita e acreditava que esse era seu único atributo. Ela era sexy e atraía os homens, mas nunca permitiu que eles se aproximassem. Tinha medo e um bom motivo para isso. Apavorado com o temperamento violento do pai, ela vivia com medo de que um dia a raiva dele se voltasse contra ela. Havia conotações sexuais em sua relação com Gillian, que se defendeu tornando-se a linda e gracioso garotinho do papai. Essa constelação familiar foi reeditada na sua relação comigo. Gillian conseguiu descobrir várias coisas sobre a minha vida familiar e queria claramente se aproximar de mim. Foi bastante inventivo e persistente ao me confrontar com acontecimentos e pessoas da minha vida. Mesmo sabendo que era algo inadequado, ela parecia incapaz de parar o que estava fazendo. Isto se manifestou a partir de algumas questões idênticas que estavam acontecendo no casamento e que representavam uma repetição da sua vida pregressa. Ela se sentia intimidada por mim e por aquilo que eu sabia dela. Tinha medo que eu, como sua mãe, fosse criticá-la e usar o que sabia para machucá-la. Temia que eu ficasse bravo com ela e tinha então de se mostrar importante para mim. Ao investigar minha vida pessoal, achou que havia conseguido algum poder sobre mim para empatar o jogo. E, embora não fosse abertamente competitiva, precisava sentir que mantinha algum controle da situação e tinha de mostrar quanto era maravilhoso apesar do seu sentimento de inferioridade. Ontem, um rapaz muito bonito foi ao escritório e disse que eu era linda, que devia estar trabalhando como modelo e elogiou as roupas que eu estava usando. Quando eu não respondia a tais comentários, ela ficava em silêncio e retraía-se ressentida.
Com o avanço da terapia, ela começou a ter uma preocupação constante com a visão. Sustentava que não conseguia enxergar direito e que temia estar perdendo a visão. Várias visitas a inúmeros oftalmologistas revelaram que sua visão não estava prejudicada. Ainda assim, ela continuava a ter medo. Seria demais afirmar que estavam surgindo questões que ela não queria ver ou das quais não estava se dando conta? Interessante, porque à medida que o nosso trabalho se progredia, seu medo de perder a visão foi desaparecendo. Entretanto, algo novo começou a acontecer. Ela passou a se irritar, a ficar furiosa comigo porque eu estava abrindo seus olhos e ela não queria isso. Ela não queria reconhecer o seu papel na perpetuação dos problemas com Michael, sobre os quais tinha se queixado. Ela não queria ver que era compelida a estar no comando, a ser a líder, exatamente como a mãe tentou ficar no comando. Ou ficar no comando, exigindo que Michael se mexesse e fizesse algo de sua vida, ignorava os próprios sentimentos subliminares de carência e vulnerabilidade. Tinha medo de admitir sua necessidade de proximidade e intimidade e reprimia tais sentimentos para se convencer do que estava no controle da situação. Contudo, às vezes, parecia que ela preferia que eu cuidasse dela e resolvesse seus problemas. Na sessão seguinte, geralmente ela se comportava como se não precisasse nem um pouco de mim. Como uma criança, ela não havia feito a transição gradual que a maior parte das crianças faz, da pessoazinha necessitada que suplica e realmente precisa e merece apoio para o adulto independente e assertivo. Na terapia, todas estas contradições eram representadas. Eu significava um sofrimento porque era um pai para a criança confuso dentro dela. O eu representava a criança frágil e ela tinha necessidade de me mostrar que realmente não precisava de mim ou de ninguém. Não havia meio termo na sua vida íntima nem na vida exterior, e eu era aquele que havia posto esse conflito em destaque. Esse mesmo conflito era constantemente representado no casamento. Ela reclamava que Michael não fazia o suficiente para tomar conta dela, enquanto em outras ocasiões não aceitava nada que ele fizesse. Esse conflito entre superdependência e independência reproduzia-se também na área sexual. Ela podia ser sedutor quando quisesse e decidir até que ponto as coisas venceriam. Permitia a intimidade somente até o ponto em que Michael começava a sentir que estava funcionando sexualmente e então ela o sabotava. Ela estava no controle. Ela podia humilhar Michael por sua falta de iniciativa e o seu fracasso no desempenho sexual. Ela estava no controle. Assim como em todas as outras áreas, quando Michael mostrava iniciativa, seus esforços eram menosprezados e ele desistia. Entretanto, ela alimentava fantasias sexuais nas quais era o objeto masoquista do macho sádico e superpoderoso. Assim, reprimia suas fantasias de submissão e de dependência passiva e extravava seus impulsos mais agressivos, controladores e sádico-sedutores. Essencialmente, o contrato não escrito aqui era de tal ordem que Gillian poderia amar um homem que aparentasse ser bem-sucedido e importante na comunidade, uma pessoa que não seria criticada ou considerada desprovido de algo. Ao mesmo tempo, precisava defender-se, estando no controle sem demonstrar suas vulnerabilidades, evitando intimidades que poderiam expor seus desejos de submissão. Ela sabotava todas as situações pelas quais ansiava, conscientemente, um parceiro que fosse bem-sucedido, autoconfiante e ativo. Mas se isso acontecesse, violaria seu papel no contrato. Ela precisava afastar a figura da mãe crítica e dogmática que se submetia ao marido. Precisava afastar o pai hostil, irritado e grosseiro. A repetição aqui estava em Gillian assegurar-se de que não estaria na posição em que havia estado na sua família de origem, fazendo justamente o contrário. Tinha de estar, além da crítica, tinha de estar no comando. A vulnerabilidade e a carência tinham de ser evitadas a qualquer custo. Mais uma vez, tudo isso foi reproduzido na relação terapêutica. Ela buscava minha aprovação, demonstrando que era uma pessoa ocupada, que fazia coisas maravilhosas no escritório onde trabalhava,
quais iniciativas havia tomado e enaltecendo a si mesmo à custa dos outros, especialmente do marido. Finalmente, em virtude da grande dedicação de Gillian e do sucesso da relação terapêutica, às vezes bastante difícil, seus olhos se abriram e ela foi capaz de perceber o que estava acontecendo e de tomar algumas decisões. Deu-se conta do que estava sabotando oportunidades de uma vida mais satisfatória. Agora era uma questão de escolher ficar com Michael e não uma necessidade. Havia alternativas para ela. Enquanto isso, qual era o papel do Michael no processo? Com o nosso incentivo, meu e da Gillian, ele começou a fazer terapia com um excelente profissional recomendado por mim. Michael frequentou regularmente as sessões agendadas, mas após vários meses, parecia, tanto para Michael quanto para seu terapeuta, que não estavam conseguindo progresso. Naquela época, eu estava com um bom grupo de terapia em andamento e sugeri que talvez pudesse ser do tipo adequado para Michael trabalhar alguns dos seus problemas. No mínimo, ele poderia perceber em um ambiente estruturado e seguro como era visto por outras pessoas e não apenas por Gillian. E assim, por um período, Michael trabalhou tanto com o grupo quanto comigo individualmente. Foi aqui que os antecedentes de Michael, sua história e a concepção que tinha de si mesmo puderam ser claramente compreendidos. Talvez o que mais contribuía para a percepção que um homem tem de si seja a percepção do seu pai desde a primeira infância. Rapidamente tornou-se óbvio que, enquanto Gillian se casará com um homem que não se parecia com seu pai, que era na verdade a antítese do seu pai, Michael se casará com seu pai, ou escolher Gillian. O pai de Michael era um homem imaturo, inseguro e preocupado consigo e com os negócios, tentando constantemente parecer mais importante do que era. Ele fez questão de mostrar a Michael que ele nunca seria capaz de atender às suas expectativas e que jamais seria tão bem-sucedido quanto ele. Michael estava destinado a ser uma decepção para o pai, que aproveitava todas as oportunidades para se certificar do que isso estava acontecendo. Alguns filhos reagiriam agressivamente a tal tratamento. Michael, entretanto, nunca enfrentou o pai, e isso se tornou claro praticamente desde o nosso primeiro encontro. A única expressão de ressentimento manifestada em palavras foram: eu nunca quis ser como o meu pai, eu não me quero parecer com ele, não quero agir como ele de maneira alguma. Como o pai não se orgulhava dele, Michael também não se orgulhava do pai. Meu pai me dizia das crianças que eu seria um fracassado na vida, que eu não conseguiria fazer nada direito, disse Michael no primeiro encontro. Nunca tive nenhum apoio ou incentivo da sua parte. Não importava o que eu fizesse, pois nada seria bom o suficiente. Ele esperava pelo meu fracasso antes mesmo que eu tentar qualquer coisa. Mesmo quando era pequeno, perguntei. Desde criança. Foi muito intimidado por ele. Ele sempre estava me mostrando quando eu era imprestável e estúpido. Chegou a um ponto que eu fazia qualquer coisa para não ter de ouvir isso. Lembro de quando caí da árvore e quebrei a perna. Eu tinha uns 6 anos. Foi muito angustiante, mas não contei nada para o meu pai nem para a minha mãe. Sabia que o meu pai iria me dizer que eu era um estúpido. Finalmente, 2 dias depois, quando não conseguia mais suportar a dor, não conseguia nem mesmo andar, eles perceberam que algo estava errado e levaram-me ao médico. Eu havia fraturado a perna. O que é que aconteceu depois? Perguntei. Meu pai disse que eu era estúpido e desajeitado. E ainda ficou furioso por eu ter escondido o facto por 2 dias. Sim, eu podia imaginar como tudo havia acontecido. O pai não fazia ideia que tinha preparado o terreno para o filho se tornar tão medroso, ao ponto de não conseguir nem confidenciar suas dores para ele. Então você desistiu? Nem ao menos tentou? Perguntei. Bem, não. Eu tentei. Por um tempo, tentei conquistar desesperadamente sua aprovação. Lembro-me quando eu estava no ensino médio e estudei muito para entrar numa boa escola. Era uma escola tradicional e consegui. E disse que não podia pagar. E então foi para uma escola pública. E ele poderia pagar? Perguntei. Michael encolheu os ombros. Talvez. Quer dizer, nós poderíamos, talvez tivesse sido difícil, mas eu estava disposto a trabalhar e a ajudar. Eu sempre estava disposto a trabalhar duro. Por que é que você acha que o seu pai fez isto com você? Perguntei.
O Michael deu de ombros. Sorriu. Por um longo tempo ele não disse nada. Eu deixei o silêncio a continuar na esperança de que, assim, Michael experimentasse e descobrisse algum indício do que estava subjacente. Em vez disso, o silêncio prosseguiu. O silêncio, como já foi observado, pode ser uma ferramenta importante no processo terapêutico. No silêncio, o paciente geralmente se lembra de eventos e, mais que isso, sente as emoções que estão associadas àqueles eventos. Se o terapeuta está sintonizado, é compreensível e deixa o silêncio prosseguir, muitas coisas podem ser descobertas. O terapeuta pode ver lágrimas se formando, pode ter um vislumbre de algo tão subtil como um meneio de cabeça, e uma simples pergunta ou afirmação pode libertar ou aliviar o que foi descoberto. Vocês parecem estar com medo, ou mesmo em que você está pensando. Pode ser uma abertura e o paciente consegue reviver e liberar aquelas memórias profundamente dolorosas e inconscientes. Isso não aconteceu com Michael. Ele parecia bastante satisfeito com o silêncio. Eu podia ver que não havia nada emergindo, nenhuma raiva, nenhuma lágrima sequer um sinal de hostilidade. Era somente uma maneira patética de esperar, uma sensação de que realmente nada importava. Logo percebi que a nossa relação terapêutica havia se transformando rapidamente na repetição do que havia sido com o seu pai na infância. Michael respondia com um dar de ombros com silêncios a qualquer desafio ou questão que pudesse esclarecer sua situação. Para ele, qualquer coisa que fizesse ou tentasse seria um fracasso. Então, para que tentar? Para que se preocupar? A solução que encontrou para o dilema foi se afastar emocionalmente, não ter noção de seus verdadeiros sentimentos. Fiquei sabendo então que Michael havia feito terapia uma vez a pedido da Gillian e que não tinha dado em nada. Parecia que desta vez comigo ele também estava determinado a fracassar, a sabotar qualquer progresso ou qualquer compreensão maior de si mesmo. Ele era uma pessoa agradável, mas não ia se submeter a nada. Ficou claro para mim que Michael estava deprimido, apesar de aparente cordialidade, e a razão disso era a raiva, o rancor. Sua raiva foi introjetada. Ele não se permitia expressá-la ou mesmo vivenciá-la, e então descarregava a raiva sobre si. Ele se safava das situações que o deixavam furioso, desenvolvendo defesas passivo-agressivos. Quando era solicitado a olhar para si mesmo na terapia, ele escapulia. E assim as coisas prosseguiram. Eu esperei que fosse mudar. Usei todos os dispositivos terapêuticos que conhecia. Mas as coisas só ficaram piores. Michael não se fechava mais em silêncio. Passou a fazer algo pior. Concordava comigo. Sim, posso ver isso. Sim, isso é verdade. Sim, entendo o que você diz. Posso entender como seria isso. Mas era tudo de boca para fora. Se fosse real, ele não agiria assim. Fora do consultório, descobri que ele tinha outras maneiras de negociar sua passagem pela vida. Ajudava e cooperava com os outros, especialmente se lhe fossem destinadas tarefas domésticas ou técnicas, mas como uma forma de se livrar dos outros do que um desejo de ganhar aprovação ou buscar elogios. Ele nunca dizia não, estoico e relutantemente aceitando as demandas que lhe eram feitas. Entretanto, de modo geral, sua concordância nada significava. Ele adiava as coisas, preso em um perfeccionismo paralisante. Conseguia realizar pouca coisa. Lembre-se do que ele não conseguia nem trocar uma lâmpada. Mas, inversamente, mantinha-se envolvido em tarefas nas quais era bom e que lhe agradavam. Isso era ilustrado no seu relacionamento com Gillian, para quem ele se tornou um faz-tudo. A admiração de Gillian por ele era fundamentada no fato de Michael ser um bom faz-tudo ou alguém sensível. Gillian teve um problema com o seu computador no escritório e me chamou. Foi até lá e rapidamente consegui consertar e deixá-lo em funcionamento. Ela ficou muito contente e o seu chefe também. Senti-me bem com isso. Então ele tinha êxito em coisas pequenas, insignificantes, mas nas principais áreas da vida não conseguia defender-se. Não exigia nada para si ou procurava ser recompensado por seus esforços. Sentia-se prejudicado, impotente e inadequado e achava que qualquer coisa que fizesse não daria certo.
A discrepância observada anteriormente entre as fantasias de submissão de Gillian e o seu comportamento sedutor sádico eram complementares na relação com Michael. As fantasias sexuais dele eram repletas de temas agressivos e sádicos, mas ele externava apenas a parte submissa e passiva. As fantasias representavam os desejos reprimidos e inibidos que não poderiam ser expressos abertamente. Se Michael tivesse tido acesso, experimentado e expressado a sua raiva, talvez tivesse conseguido solucionar seu dilema. Sua raiva poderia ter sido controlada e usada produtivamente a seu favor, e ele poderia ter sido muito bem sucedido. Comentei com Michael em diversas ocasiões. Parece que você está muito zangado, mas para você é difícil assumir isso. Você está descarregando sua raiva em si mesmo, achando que sempre vai ser derrotada, não importa o que diga ou faça. Michael sempre balançava a cabeça e dizia, certo, certo. Ele concordava, mas não fazia nada. Para ele era muito perigoso e muito arriscado fazer alguma coisa. O torpor e a frustração de Michael podiam ser comparados à minha paralisia e frustração como seu terapeuta, não apenas nas sessões individuais, mas também posteriormente nas sessões de grupo. Acreditei que em um grupo, Michael teria uma ideia mais clara de como era percebida, não apenas por mim ou Gillian, mas por um grupo de indivíduos sensíveis que queriam ajudar e ser ajudados. Mas ali também, Michael frustrou todos os esforços. Fazia corpo mole, prendia-se a detalhes e desperdiçava o esforço para tentar demovê-lo da posição em que se achava. Lidava com os assuntos como se andasse em círculos, minando o meu esforço e os do grupo. Os membros do grupo mostraram-lhe o que ele estava fazendo e expressaram sua frustração por não fazer nada para ajudar a si mesmo. Isso adiantou? Não. Ao contrário, para Michael foi apenas mais uma indicação do que ele era um fracassado. Isto também foi dito a ele, mas sem nenhum proveito. Foi doloroso participar disso, doloroso ver o Michael com todo o seu potencial não realizado se colocava em situações que perpetuavam seus problemas, minando o esforço para efetivar mudanças. Foi doloroso observá-lo agindo como se estivesse atendendo ao seu pai, sabotando o tratamento, como sabotou outros aspectos da sua vida. Para a maior parte dos homens, chega uma época em que é preciso enterrar simbolicamente o pai, guardar luto por sua passagem e então seguir em frente. Michael não conseguiu fazer isso, manteve o pai vivo por meio do seu comportamento de autossabotagem. Assim como Gillian escolheu se casar com Michael porque ele não a ameaçava com sua raiva, assegurando-lhe que não iria criticá-la nem humilhá-la, Michael também escolheu se casar com Gillian. Ela o manteria em um estado de impotência e o protegeria de desafogar sua raiva. Michael sabia com quem estava lidando no seu relacionamento com Gillian, da mesma forma que estava familiarizado com o relacionamento que manteve com o pai. Por mais doloroso que fosse, era algo já conhecido e ele não podia querer mais que isso. Grande parte da vida de Michael foi devotada a evitar e desviar-se de confrontos que poderiam deflagrar a expressão da sua raiva, porque ele tinha muito medo da emergência desse ódio. Gillian inconscientemente impôs limite para que ele experimentasse algum sentimento de força ou de confiança. Ela o abatia assim que ele acordava, começava a falar. Michael provou a si mesmo, com esse relacionamento, que o seu pai estava certo, que ele realmente era um fracassado, um desajeitado. Além disso, ao repetir a relação traumática paterna com Gillian, ele tentava amansar a fera. Tentava ganhar aprovação, mesmo sabendo que seus esforços seriam em vão. Inconscientemente estava tentando ter algum controle da rejeição, mas provendo continuamente a si próprio que isto nunca aconteceria. Michael estava preso a uma repetição de autossabotagem. Sua admiração por Gillian e suas conquistas representavam sua identificação vicária, o agressório sem colocar-se em risco. Entretanto, e isso ficou cada vez mais óbvio à medida que eu trabalhava com Michael, com o seu comportamento ele também estava provendo algo mais. Estava negando ao pai e a Gillian o bom resultado para que não se sentissem orgulhosos nele. Ao seu modo, ele comunicava que era basicamente uma pessoa capaz
que poderia fazer mais do que fazia, mas mesmo sacrificando-se não daria a eles nenhuma satisfação. A rejeição era uma coisa que ele conhecia e algo com que estava familiarizado. E assim, no fim, Michael preferiu continuar vivendo com isso em vez de aproveitar a oportunidade para fazer mais por si apenas para acabar fracassando. A despeito de todos os nossos esforços, os dele inclusive, Michael não iria se mexer da posição em que fora colocado pelo pai, a posição que acabou escolhendo para si. E então, o que é que aconteceu com este casamento? Foi uma história com um final feliz? Sim e não. Há momentos em que os conflitos e os traumas que ocorrem na nossa infância são tão fortes que não podem ser desfeitos. A consequência disso é que algumas pessoas, como por exemplo Michael e Gillian, fazem concessões que limitem seu potencial, mas que estão dispostas a aceitar. Elas se acomodem em vez de partir para uma batalha que exigiria muito esforço. Há por vezes uma consciência de que os ganhos em manter o status quo são maiores do que o preço pago pela mudança, porque mudança também significa revolução. Mas o ponto importante é há uma grande diferença entre estar em situações difíceis que ocorrem sem que a pessoa tenha consciência do que está acontecendo e o reconhecimento de que há alternativos e que é possível efetivar mudanças em comportamentos de autossabotagem. A diferença vital é o reconhecimento. Freud escreveu, na verdade eu sempre soube disso, só que isso não me passava pela cabeça. Não é senão outra maneira de falar sobre todos estes contratos não escritos inconscientes. Gillian poderia ter mudado a sua situação se estivesse disposta a aceitar as consequências. Ela escolheu não romper o casamento e a vida familiar apesar das limitações. Teve a oportunidade de ver-se livre do casamento com um marido atraente, honesto, atencioso, embora passivo, e encontrar um homem mais assertivo e agressivo. Escolheu a primeira opção, aceitou Michael como ele era e parou de provocá-lo e humilhá-lo. Em uma das nossas últimas sessões ela disse: as coisas com o Michael não vão mudar. Tentei várias vezes e talvez tenha tornado as coisas piores, perturbando para que fizesse mais coisas e se impusesse e afastando quando ele tentava se aproximar. Mas agora sei que ele não vai mudar. Também não quero deixá-lo. Acho que preciso dele assim, desse modo. Eu realmente o amo e ele é bom para mim. Seria uma reviravolta muito grande destruir este casamento depois de tantos anos. Então é assim que vai ser e tudo vai ficar bem. Naquela época já havíamos passado muitas horas juntos e Gillian progredirá consideravelmente. Senti-me confortável para comentar. Parece que você precisa dessa relação com Michael assim como está. Você mudou, ele tentou mudar, mas acima de tudo ele esteve ao seu lado. Talvez agora, mais consciente, você lide bem com essa situação. Ela concordou e então o casamento sobreviveu, porque Gillian reconheceu que mudar as condições do contrato não escrito também teria um preço muito alto. Teria ameaçado as próprias bases do casamento. Ela não queria isso e estava disposta a pagar o preço. Era uma decisão clara, consciente, baseada em anos de trabalho árduo de psicoterapia. O resultado foi que Gillian não agiu por motivos desconhecidos. Ela teve a liberdade de escolher com base na compreensão de si mesma e da situação. Procuro deixar claro aos casais que me procurem com dificuldades no casamento que o objetivo da terapia não é salvar ou destruir o casamento, mas habilitá-los para se conscientizar do que causou as dificuldades atuais e adquirir mais compreensão de si mesmo. Se o fato de se conhecer melhor e de avaliar o seu papel na questão melhorar o casamento, ótimo. Eu lhes digo, mas o divórcio é um risco calculado quando se inicia uma terapia de casal. E sigo com esse cuidado, lembrando-lhes que não se ganha nada ao se desfazer um casamento para se casar novamente quando o padrão se repete, e isso é bem comum. Quantas vezes um amigo ou uma pessoa conhecida nos apresentou o seu segundo ou terceiro cônjuge e notamos semelhança surpreendente de personalidade entre o novo amor e o antigo? Isto me faz pensar em Joel. Joel se casou 5 vezes e divorciou-se 4. Casava-se, divorciado e assim casou-se com a mesma mulher 2 vezes. Se isso não fosse tão triste, poderíamos rir e afirmar que ele era masoquista.
Procuro uma mulher calorosa e cuidadora e termino com uma mulher fria, distante, dominadora, que me despreza, disse ele da primeira vez que nos encontramos. Elas parecem ótimas durante o namoro, mas depois do casamento se transformam. Elas não são as pessoas com quais eu saía. Fiquei sabendo que Joel cobria aquelas mulheres com presentes caros, viagens e casas. Ele era o coroa rica. Depois de um tempo, no entanto, começava a achar que estava sendo usado, apreciado apenas pelo que podia oferecer e recebendo pouco de volta. Sou bom para pagar as contas, mas não recebe nenhuma apreciação ou afeto. Não é como era no começo do relacionamento. Isto acontece com todas elas, disse. E o que a sua esposa diz de tudo isso? Questionei. O que todas as suas esposas disseram. Já estava claro para mim que Joel também estava num grande ciclo repetitivo. Que é só isso que eu sei dar. Ela diz que quer apenas dominar, ser o grande manda-chuva. Diz que não estou interessado nela como pessoa. E no segundo encontro, perguntei ao Joel se podia trazer sua esposa para uma sessão. Minha intenção não era sugerir uma terapia de casal. Joel deixou claro que não queria isso, mas saber como a quinta mulher via a situação. Socialmente, ele é muito atraente e de todos gostam dele, disse ela. Mas ele não se entrega. Tudo é superficial, tudo é uma questão de troca. Ele não assume abertamente, mas é claro que, como tem dinheiro e oferece coisas materiais, espera poder ditar tudo o mais. Sinto que não contribui em nada, que não sou levada a sério. Todas as minhas preocupações são desprezadas. Nem todos, disse Joel com um sorriso irónico. Ela o encarou, mas logo depois abriu o sorriso. Eu entendia porquê. Joel era atraente, era bem apessoado. Era um homem espirituoso. Uma vez veio a sessão com umas quintezeiras na camiseta. Minha esposa diz que eu não a escuto. Pelo menos acho que foi isso que ela disse. Mas a triste realidade era que ele não a escutava de facto. Ele não demonstrava amor porque em algum lugar da sua privilegiada criação foi ensinado a agir assim. Como foi revelado posteriormente, quando criança, a autoestima de Joel vinha exclusivamente dos seus feitos. Ele era muito inteligente e tirava notas altas no colégio. Ele era elogiado. Frequentou uma conceituada faculdade de Direito, onde colocava em prática esse talento. Ele era elogiado. Além disso, era multitalentoso e um musicista muito bom. Aqui também era elogiado. Entretanto, seus pais nunca lhe perguntaram como se sentia. Nunca lhe perguntaram como era a sua relação com os amigos ou professores. Nunca lhe disseram, nem ao menos uma vez, segundo me contou, que o amavam. Ele era elogiado pelos seus feitos. O que o amor tinha a ver com isso? Nada. E assim Joel repetia isso nos seus casamentos. Empregou a vida na busca desesperada por alguém que cuidasse dele e o amasse pelo que era. Ele queria isso, desejava profundamente isso, mas não sabia como conseguir. Acreditava que só conquistaria o amor se demonstrasse o que podia fazer, as coisas materiais que podia dar. Ele ansiava por alguém que o amasse pela pessoa que era, mas não sabia se entregar. Então continuava cometendo o mesmo erro, procurando amor por meio das suas conquistas, seu sucesso, seu valor, procurando amor comprando de uma forma ou de outra. Ao perceber que só teriam deles bens materiais, as esposas passavam a aceitar e a querer mais e mais, num modo de repor o afeto que faltava. Joel, por sua vez, tinha a sensação de que estava sendo explorado. Isso apenas o convencia daquilo que já sabia, que a única coisa a fazer era dar bens materiais e que nenhuma mulher iria amá-lo pelo que era. Os problemas de Joel eram bons exemplos da sua maneira inconsciente de se relacionar com os outros adquiridos dos pais. Ele se identificava com os pais e tratava os outros como sempre foi tratado. Estava tão acostumado a isso que acreditava que as pessoas interagiam com base em feitos e coisas materiais. Mas Joel era inteligente. Percebeu que algo estava errado e sua trajetória com as mulheres ratificava isso e me procurou. Na psicoterapia, a mudança se baseia essencialmente em uma relação participativa, considerável e consistente com o terapeuta. Isto significa levar o processo terapêutico a sério, ligando-se ao processo, permitindo que o terapeuta faça parte da sua vida e incorporando mudanças pela internalização do processo.
A psicoterapia fornece a oportunidade de você se relacionar com alguém que se importe com você, que tente entendê-lo, que tente facilitar a mudança na sua maneira de se ver e no seu lugar do mundo. A princípio, Joel tentou justificar os constantes atrasos com a apertada agenda. Afirmava sem nenhum escrúpulo que suas viagens de negócios, que interrompiam o processo terapêutico, era muito mais importante do que o nosso trabalho e desprezava minhas considerações. Vou pagar-lhe pelo seu tempo. Então por que é que deve ser um problema? Perguntou. Vou pagar por seu tempo. Eu já não havia ouvido isso antes em relação a suas esposas, a todas elas, e porque os terapeutas são humanos, também me vi reagindo com o mesmo tipo de alimentação interna que sua atual esposa expressou. Ele não se entrega. Tudo é superficial, disse ela. Tudo é uma questão de troca. Ele não assume abertamente, mas é claro que, como tem dinheiro e oferece coisas materiais, espera poder ditar tudo o mais. Sinto que não contribuo em nada, que eu não sou levada a sério. Todas as minhas preocupações são desprezadas. E assim, devolvi-lhe os sentimentos que fez despertar em mim. Você me faz sentir, disse-lhe, como se eu pudesse ser comprado e vendido. Você me faz sentir como se eu fosse um bem de consumo e que essa relação é totalmente dispensável. Sim, esta é uma relação que está baseada no pagamento de uma importância, mas o dinheiro não é a questão. A questão é que você está obstruindo o caminho do que você diz querer e precisar. Desprezar essa relação, alegando que você vai pagar por meio tempo, mostra apenas que os seus relacionamentos podem ser comprados e vendidos. Mostra que os relacionamentos não significam nada para você. E talvez este seja o problema no seu relacionamento com as mulheres. Joel não acreditava no que acabará de ouvir. Usei os sentimentos que ele havia despertado como um termômetro de que provocava nas mulheres e mostrei-lhe isso. Com bons resultados. Talvez porque estivesse disposto a mudar, talvez porque fosse um tente sagaz, ele começou a ver o que não havia conseguido enxergar ao longo de toda a sua vida. Ele se percebeu, e isso foi a epifânia de como conduzia os relacionamentos. Minha revelação mostrou também que alguém estava sintonizado a que se importava com ele. Gradativamente, Joel começou a mudar. Tornou-se mais generoso e mais compreensivo, passou a haver maior cooperação, maior reciprocidade na terapia e fora dela. O casamento número 5 até então seguia bem. A necessidade de se proteger e de se defender do sofrimento, especialmente depois de tantas mágoas e rejeição, pode sabotar o que queremos. Jay vivia com Marta havia anos. Ambos tinham saído de casamentos fracassados. Jay acreditou que finalmente havia encontrado em Marta a mulher calorosa e compreensiva que buscava. Em vez disso, por causa de problemas com os filhos do primeiro casamento, ela se tornou fria, distante e zangada. Virtualmente, parou de se comunicar com Jay. O sofrimento foi tão grande que Jay não conseguia continuar sozinha e então veio-se consultar comigo. Quando Marta soube que o Jay estava fazendo terapia, sentiu-se extremamente ameaçada. Insistiu que eles tinham de resolver suas dificuldades entre si. Jay, entretanto, reconheceu que isso seria impossível, já que Marta se recusava a discutir qualquer coisa com ele. Depois de Jay ter comparecido a várias sessões, Marta concordou relutantemente que participaria de uma sessão com o marido. Durante a sessão, não disse muita coisa, mas pediu que Jay tivesse um pouco mais calma. Nas semanas seguintes, Jay contou que Mark tinha começado a se abrir e a ser mais receptivo com ele. Entretanto, algumas semanas depois, Jay chegou dizendo que iria deixá-la. Após meses implorando que ela fosse mais aberta e generosa com ele, ela estava atendendo aos seus pedidos, mas mesmo assim, ele havia decidido romper com ela. Não vejo futuro para nós dois, disse ele. Perguntei-lhe porquê e pedi que pensasse no que estava falando. Ele pensou um momento e então disse: quando algo começa a dar certo, tenho medo de ser magoado de novo. Fui magoado tantas vezes e por tanto tempo que não me quero arriscar novamente. E isso, depois de Marta ter deixado claro que gostaria que o relacionamento desse certo, que estava começando a se ver livre das suas barreiras defensivas. Marta havia-se isolado no seu silêncio e Jay retraía-se inventando suas próprias histórias quando tinha medo de se comunicar. Ele queria proximidade e ternura,
mas também tinha medo de magoá-la e não falava abertamente sobre isso. Não a confrontaria com seus sentimentos, especialmente a sua raiva pelo fato de Marta ter rejeitado seu esforço. O relacionamento dos dois era de mãe e filha, em que Jay era compelida a agradar a mãe na esperança de receber amor. Marta era a mãe fria e impassível. Jay reprimia seus sentimentos e retraía-se por conta disso, enquanto se afastava mais e mais da esposa. Finalmente, quando Marta estava pronto para se tornar acessível, Jay havia criado tanta raiva e tantas defesas que lhe dar um pontapé, vingar-se e desperdiçar a possibilidade de esclarecer a situação. Esse relacionamento aponta para outro problema, como os indivíduos reagem ao trauma. A interrupção na comunicação apresentada de modo tão comum como a causa de problemas nos relacionamentos é, na realidade, parte da estrutura de defesa em resposta ao trauma. Não é apenas uma interrupção na comunicação verbal, mas na comunicação emocional também. Há um entorpecimento dos sentimentos e da sensibilidade. Se você não estende a mão para mim, por que eu devo estender a minha para você? O resultado é que a relação baseia-se em tentativas na qual cada indivíduo sente necessidade de pisar leve para evitar qualquer situação incômoda ou real. Com medo de represália, medo de própria raiva, a tendência a isolar-se, calar-se, tanto verbalmente quanto emocionalmente. Ela não fala comigo. É uma queixa comumente ouvida. Vivemos como dois navios passando pela noite. Esse estado de alienação é baseado no medo do que o conjunto que se irrite se o outro expuser seus sentimentos. Esse medo também é expresso em termos de fragilidade. Não posso dizer nada porque ela vai desmoronar, ela é tão sensível. Então o distanciamento continua e fica cada vez maior. Não expressar sentimentos e reações em palavras, por sua vez, leva a pessoa a não expressar sentimentos em comportamentos e em reações emocionais. Porque eu deveria dizer como me sinto? Ele não me vai ouvir, não vai fazer a menor diferença. Não consigo falar com ela. Ela faz ouvido marcador. Estes são refrões de relacionamentos rompidos por conta do medo e do afastamento, um estado de resignação baseado em mágoas sucessivas. Isso pode mudar? Poderia mudar no caso de Jay e Marta? Se um dos parceiros arriscar seus medos e reconhecer que a frieza é em razão da evitação da agressão ou da possibilidade de se magoar, então a barreira do silêncio pode começar a ser rompida. Jay chegou a uma sessão dizendo: eu disse a ela que não posso ler sua mente. Se ela não disser o que está sentindo ou pensando, não tenho como saber. Esse é o tipo de resposta que pode levar à mudança. Esse é também o tipo de reação inconcebível no meio de impasses emocionais. É necessário reconhecer que o medo da raiva e o medo da fragilidade são aprendizados trazidos de relacionamentos traumáticos interior. Ela não é a minha mãe, que praticamente esmagava se eu lhe respondesse. Ele não é o meu pai, que me fuzilava com os olhos se eu expressasse meus sentimentos. Ao alcançar este reconhecimento, é possível mudar os relacionamentos atuais. A menos, é claro, que alguém tenha-se casado inconscientemente com um parceiro que seja muito parecido com o dos pais. A compulsão à repetição é uma forma de traduzir em ação um trauma por meio de um comportamento destrutivo, embora quase sempre o indivíduo não tenha noção do que é exatamente isso que está fazendo. Além disso, superdeterminada é o termo que usamos quando tal comportamento destrutivo é induzido por uma infinidade de fatores que o indivíduo não tem consciência. Isso ficou tão evidente quando Luís veio ao meu encontro que até ele deve ter tido algum sinal do que estava lhe acontecendo. Talvez, embora eu acho que Luís teria negado isso naquela época, interiormente ele sabia que alguma coisa que fugia ao seu controle e estava conduzindo. Quando conversámos pela primeira vez, fiquei sabendo que Luís estava casado havia 10 anos e que tinha acabado de se decidir pelo divórcio. Contratará um advogado e estava tomando as decisões necessárias para pôr fim ao casamento. Não queria discutir ou examinar o que havia levado a essa decisão. Simplesmente sabia que tinha de se divorciar e, embora tivesse me procurado para uma orientação, deixou bastante claro que estava rompendo o casamento. Havia-se tornado sufocante. Então, se o problema não era o casamento, por que tinha ido ao meu consultório? Bem, havia outras questões.
e enquanto eu recolhia informações sobre o seu histórico, pude perceber que o pai de Luís havia saído de casa quando ele era pequenino, abandonando o Luís e a irmã com a mãe. Foi informado também que, além do pai, seu avô paterno havia feito a mesma coisa com a sua família quando seu filho era pequeno. Agora Luís estava prestes a repetir o mesmo patrão. Seria mera coincidência? Ou haveria algo mais insidioso em andamento? Eu não podia deixar de pensar que o que o Luís estava participando era: meu avô deixou sua família, meu pai deixou sua família, eu tenho de abandonar a minha família. Será que essa decisão se baseava na sensação do que já que o casamento tinha de terminar, então seria melhor que ele acabasse logo com tudo? Por que esperar? Aqui seria possível argumentar que, de fato, essa compulsão não se baseava em um impulso de repetição, mas em fatos, já que havia problema naquele casamento, e o maior deles parecia ser sua esposa, Virginia, controlando-o constantemente. Afinal, quem quer se sentir constrangida, fiscalizada, monitorado o tempo todo? Mas o que estava realmente acontecendo? Era esse o cerne da questão. Embora a princípio se mostrasse relutante, gradativamente, Luís foi-se sentindo confortável para explorar pelo menos alguns aspectos do seu casamento. Ele estava especialmente irritado com a esposa, Virginia, que o fiscalizava constantemente, ligando para o seu trabalho, querendo saber onde ele tinha ido, o que havia feito, exigindo satisfações todas as horas do dia. Ele se sentia sufocado, queixava-se de não ter tempo para si, de estar sob constante vigilância e queria desistir do casamento. Ele tinha um filho e ele se sentia assoberbado de responsabilidades. Nem pescar eu posso, disse. Quando vou, a Virginia reclama que estou sendo negligente com ela e com o bebê, e o fato de me ficar me vigiando está-me cansando. Por que é que você acha que ela vigia assim? Perguntei. Luís deu de ombros. Ele não tinha a menor ideia, e no entanto, conforme conversámos, ele começou a revelar que nem sempre era honesto com ela. Mentia dizendo que ia direto para casa e havia noites em que nem voltava, e o pior, recusava-se a prestar contas daquelas ausências a Virginia. Será que Luís era tão tacanho que não percebia que ele mesmo estava provocando aquele tipo de reação na esposa? É claro, era natural perguntar o que havia acontecido quando o seu pai o abandonou em criança, e Luís me pareceu feliz em falar disso, aliviado até. Disse que a mãe havia naturalmente sentido abandonado, mas ela também, de modo bastante incomum, pensei, fez questão de incutir em Luís que ele deveria se valer daquilo para se tornar um bom filho. Ela e Luís odiavam o pai por tê-los abandonado, e este sentimento de rejeição serviu para uni-los. Foi então que Luís percebeu que tinha de assumir o papel do pai, confortando-a e ajudando a mãe. Ele fazia o que ela queria e frequentemente privava-se de divertimento e de liberdade com os seus amigos. Quando ele queria ir a um jogo de futebol, repentinamente a mãe ficava doente e precisava dele. Em casa, se fosse passar a noite na casa de alguma amiga, ela lhe dava uma tarefa para cumprir naquela mesma noite. Mesmo quando a rajada de vento era fraca, ela tinha medo que lhe faltasse a luz e tivesse de ficar sozinho no escuro. Luís sempre se mantinha longe do divertimento e perto da mãe. Ele salientou que só se sentia livre quando ia para a faculdade. E então Luís se casou e ele e Virginia tiveram um filho. Imediatamente, Virginia ocupou o lugar daquela mãe indecisa, sufocante e chantagista. De fato, Virginia tornava-se cada vez mais desconfiada dele, mas comecei a perceber que sempre havia um motivo para isso. E por isso, Luís queria acabar com o casamento. Era difícil para ele aceitar. Mas depois de um tempo, quando achei que já tínhamos estabelecido uma boa relação, sugeri que a questão não era o fato do casamento sobreviver ou não, mas de se sentir sufocado. Sinalizei que ele passaria por uma série de casamentos sentindo-se oprimido e querendo largar tudo. Luís não argumentou, mas estava claro por sua postura, seu silêncio e mais ainda por sua reação que ele não concordava. Começou a perder as sessões ou a cancelá-los no último minuto. Sempre havia uma razão. Uma cliente na Ásia precisava de um projeto imediato, ele tinha de viajar para lá, o chefe precisava dele, pois só ele estava habilitado para aquela tarefa. Pelo menos 2 vezes interrompeu o tratamento porque não sabia quando retornaria do Extremo Oriente. Disse que poderia se demorar por lá. Depois de algumas semanas, no entanto, ligava novamente para marcar um novo atendimento. Estava sempre se desculpando por algo, mas não aparecia.
Luís sabia que Virginia queria que ele viesse às sessões e que ela checaria se ele estava ou não vindo. Ele procurava se vingar desistindo das sessões, uma forma de se manifestar contra o tratamento sufocante que julgava receber da esposa. Mas isto não era tudo. Ele também se sentia sufocado e oprimido por ter de manter um compromisso comigo, quando os sentimentos mais perturbadores foram trazidos à tona, expressos em sonhos, ele começou a faltar às sessões. Eu expliquei-lhe que ele estava agindo na terapia com a magia em casa. Seu pai abandonou você e a sua mãe, e você se sente obrigado a fazer o mesmo. Se você quer se divorciar da Virginia depois de resolver essa sua compulsão de abandono, cabe a você decidir. Mas aí eu espero que você deixe a sua família não porque foi obrigada, mas porque realmente quis assim. No entanto, neste momento, o impulso de partir e a necessidade de sabotar esse casamento não são muito intensos. Luís franzia a testa, mas comecei a perceber que estava ouvindo. Já foi dito que o principal instrumento para frear a compulsão, a repetição, é transformá-la numa lembrança, esta no manejo da transferência. Tornamos a compulsão inofensível e até útil, dando a ela o direito de se expressar num campo específico. E nesse campo, Luís e eu estávamos ainda que, com certa hesitação, progredindo. Luís teve uma série de sonhos e recordações sobre a partida do pai e também suas explosões de raiva antes de abandoná-los. Lembrou-se dos insultos degradantes e humilhantes que o pai despejava sobre ele e a mãe e de como ficava magoado. E, contudo, nunca percebeu ou sentiu a conexão entre seus sentimentos e impulsos em relação à Virginia e o comportamento prejudicial do pai. Também não fez nenhuma conexão do seu modo de reagir a Virginia com raiva pela mãe dominador e sufocante. Tudo estava lá para ser percebido, mas levou um longo tempo. Gradativamente, no entanto, Luís começou a mudar. O processo terapêutico foi longo e difícil. Havia momentos em que o Luís se sentia sufocado, tanto por mim quanto por sua esposa. Mas um se dar de conta do que estava acontecendo e do que ele era o acusador daquilo e porquê, começou a perceber a situação. Não havia mais necessidade de arrumar problemas com a esposa. Ele estava lidando com Virginia, não com a mãe. Não era mais necessário testar a sua liberdade de ir e vir. Ele estava lidando com Virginia, não com um pai desertor. E quanto a Virginia, embora tivesse problema para confiar nele, percebeu, como Luís, que levaria algum tempo para que as feridas cicatrizassem. Este casamento chegou perto do fim. Houve uma separação, advogados foram mobilizados para tratar do divórcio, mas agora o Luís estava disposto a lidar com o problema. Ele podia discutir o assunto se sentisse que a mulher o estava vigiando sem razão. Mesmo estando atarefada, ele comparecia às sessões. Voltava para casa toda a noite e sentia prazer em passar mais tempo com a esposa e o filho. Quando as tensões surgiam, ele dizia, se esse desentendimento fosse 6 meses atrás, eu sei o que teria feito. Teria perdido a cabeça, me enfurecido e passado a noite em um hotel, senti-me totalmente bem pelo que estava fazendo. Percebo agora que esta não é a melhor maneira de lidar com as discussões. Mudanças dessa natureza vêm lentamente, mas quando Luís começou a assumir sua participação nos problemas do casamento, não precisou mais reeditar o trauma da deserção do pai, não sentiu mais necessidade de fugir das dificuldades. Como foi dito anteriormente, a repetição de experiências traumáticas é baseada antes na sua expressão por meio de comportamentos manifestos do que na lembrança do trauma e dos sentimentos que o acompanharam. Quanto mais Luís se lembrava da dor de ter sido abandonado e da humilhação provocada por seu pai, menos sentia necessidade de repetir tais coisas na sua vida adulta.